Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio do nosso podcast F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo no YouTube quanto também em formato podcast no seu principal agregador de podcasts. Nós estamos no episódio 238 e hoje nós vamos analisar tudo o que aconteceu no GP da Holanda, o GP dos Países Baixos de 2024 da Fórmula 1, a 15ª etapa do campeonato, voltando aí das férias de verão da Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Nós vamos falar então da corrida de ontem no circuito de Zandvoort, onde tivemos a vitória do Lando Norris, tirando a hegemonia do piloto da casa Max Verstappen, que ficou em segundo, e Charles Leclerc completou o pódio em terceiro. É o assunto que nós vamos abordar hoje, né? Tinha essa hegemonia do piloto da casa, várias vitórias aí do Max Verstappen em casa, quando o GP de Zandvoort voltou ao calendário da Fórmula 1. E dessa vez a McLaren, completamente soberana com o Lando Norris, tirou essa hegemonia e venceu na casa do Max Verstappen, a torcida toda laranja aí, aquele mar laranja torcendo para o Max Verstappen, e o Lando Norris jogou água no chope aí do Verstappen e conseguiu essa vitória, uma vitória inclusive muito soberana, com bastante diferença, né? Com um gap de 22,896 milésimos de segundos aí em relação ao Max Verstappen. É o que nós vamos falar hoje. Foi a segunda vitória da carreira do Lando Norris e o primeiro hat-trick do Lando Norris na Fórmula 1, ou seja, volta mais rápida, vitória e também a pole position. E também nós tivemos aí nessa corrida o GP número 200 do Max Verstappen. Então foi marcada pelo do centésimo GP do Max Verstappen. E é só mencionar alguns números aí do Max Verstappen em 200 GPs para a gente ver o quão absurdo é esse piloto também. Então são 200 grandes prêmios, 11 temporadas, o seu primeiro grande prêmio GP da Austrália de 2015 e agora completando aí 200 GPs no GP dos Países Baixos de 2024. 61 vitórias na Fórmula 1 com uma porcentagem de 30,50%, que é um absurdo. 40 pole positions com uma porcentagem de 20%. 32 melhores voltas na porcentagem de 16% do total de GPs. 108 pódios com 54% de aproveitamento. Isso é absurdo, ou seja, mais da metade dos GPs que o Max Verstappen competiu na Fórmula 1, ele teve pódio. 13 hat-tricks, 5 grandes slams, 32 abandonos. Max Verstappen simplesmente já é um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, sem sombra de dúvida, além de ser tricampeão da Fórmula 1 2021, 2022 e 2023, encaminhando aí para o tetracampeonato agora, com esse campeonato aí de 2024, mas ainda há jogo e nós vamos falar tudo isso no nosso podcast de hoje. Também foi a quarta pole position do Lando Norris, então vamos falar um pouquinho do sábado, que o Lando Norris faturou essa pole aí com um tempo de 1,9,673, com uma diferença aí para o segundo lugar, que foi o Max Verstappen, de 356 milésimos, ou seja, 3 décimos. Uma diferença que a gente não estava vendo aí nos últimos grandes prêmios da Fórmula 1. Estava tendo uma diferença muito pequena da pole, até os 10 primeiros aí ficava na margem de 1 segundo. E dessa vez nós tivemos 3 décimos de diferença aí do Lando Norris para o Max Verstappen e 5 décimos de diferença do Lando Norris para o terceiro, que foi o seu companheiro de equipe, Oscar Piastri. O que a gente tem que ressaltar desse sábado é que, como eu disse, fazia tempo que a gente não via uma diferença tão grande do pole para o segundo lugar na classificação, porque nós estávamos tendo aí cerca de 10, 12 pilotos no mesmo segundo nas últimas corridas, isso mostrando aí o tanto que a categoria está competitiva, tirando aí uma Fórmula 1 a parte do Max Verstappen. Então a Fórmula 1 mais competitiva como nunca.
E dessa vez a gente viu aí um gap de diferença um pouquinho grande, que foi esses 3 décimos para o Max Verstappen e 5 décimos para o Oscar Piastri. Isso também mostra a diferença aí clara do primeiro piloto da McLaren, que é o Lando Norris, com o segundo piloto, o Oscar Piastri. Eu cheguei, inclusive, a mencionar em algumas lives passadas que eu achava que o Piastri poderia passar o Lando aí em pilotagem, em números, e a gente viu aí agora claramente que realmente na McLaren tem uma diferença entre o primeiro piloto para o segundo. O Lando Norris fez isso tanto no Qualify, onde ele colocou 5 décimos no seu companheiro de equipe, quanto na corrida, onde ele vence o Verstappen com 22 segundos de diferença e o Oscar Piastri nem consegue o pódio. Então a gente vê ainda que ainda há um abismo de diferença do Lando Norris para o Oscar Piastri. Eu cheguei até a achar que não, mas agora com essa prova isso fica evidente. E a McLaren foi completamente soberana nesse final de semana. Foi melhor em classificação, foi melhor em ritmo de corrida. A princípio já se consolida como a primeira força após essas atualizações. Então já acho que a McLaren figura como a primeira força da Fórmula 1. Abre-se aí a possibilidade de ganhar o título de construtores, tanto pelo desempenho da McLaren, quanto também a falta de desempenho do companheiro do Max Verstappen, que é o Sérgio Pérez. Já o campeonato de pilotos fica um pouco mais difícil por conta do Verstappen, porque quando há uma vitória da McLaren, do Lando Norris, que está brigando pelo título de pilotos, geralmente o Verstappen fica em segundo ou terceiro. Então, assim, o Verstappen não dá margem para o azar. Toda vitória do Lando Norris, o Max Verstappen está colado ali, deixando a diferença de pontos muito pequena. Então acaba que talvez em um campeonato de pilotos a gente não tenha ainda o título do Lando Norris. O Verstappen deve ficar com o tetracampeonato, mas tudo pode acontecer. Se o Verstappen abandonar uma corrida e o Lando Norris vencer, já são 25 pontos aí que o Lando Norris tira de diferença. Mas a princípio o Verstappen não vacila, o Verstappen sempre está na cola do Lando Norris. Em relação ao Qualify, o Hamilton também fez um Qualify muito ruim. Depois ele fez a corrida escalando o pelotão, tudo bem, mas tudo isso por conta do Qualify ruim que ele teve, além de atrapalhar uma volta rápida do Sérgio Pérez no Q1 e perder aí, ter uma penalidade de 3 posições no grid para a corrida. Então tudo que o Hamilton fez na corrida de domingo, ele mesmo causou. Ele causou com uma classificação ruim, um qualify muito ruim, que ele não passou para o Q3, e além disso perdeu 3 posições no grid por atrapalhar a volta do Sérgio Pérez no Q1. E o Sérgio Pérez teve que fazer a volta aí no último segundo do Q1, e se ele erra nessa volta, ele poderia aí estar muito prejudicado pela manobra do Hamilton. Então, justa a penalidade. E o Hamilton, ao escalar o pelotão, nada mais fez aí do que sua obrigação a estar a bordo de uma Mercedes. Até porque ele causou isso. Ele não conseguiu passar para o Q3. Ele teve 3 posições no grid de penalização. Então, mais do que justo ele fazer uma corrida de recuperação. E eu uso o mesmo argumento para o Carlos Sainz da Ferrari. O Carlos Sainz também não conseguiu passar para o Q3, fez uma boa corrida, várias ultrapassagens, inclusive umas ultrapassagens por fora, muito interessante, mas mais do que obrigação, porque ele não conseguiu aí no sábado fazer um tempo satisfatório e ir para o Q3, disputar aí a pole ou as primeiras posições. Também no Qualify nós tivemos aí o Albon desclassificado, tinha conseguido um excelente tempo no Qualify, porque ele era o 8º do grid. Então foi para o Q3, conseguiu o 8º tempo, mas foi desclassificado por uma irregularidade no assoalho da Williams. Essas normas técnicas descumpriu, é batata a punição. Então ele foi desclassificado por essa questão de irregularidade no assoalho e teve que largar de último. Vamos então ao resultado completo aí da corrida, os 10 primeiros que pontuaram. Então nós tivemos a vitória do Lando Norris, com uma diferença de 22 segundos, quase 23 segundos em relação ao Max Verstappen, que ficou na segunda posição, e uma corrida impecável do Charles Leclerc em terceiro,
completando o pódio. Quarto lugar, o Oscar Piastri. Quinto, Carlos Sainz, que fez essa corrida de recuperação que eu falei. Sexto, Sérgio Pérez. Sétimo, George Russell. Oitavo, Lewis Hamilton. Nono, Pierre Gasly. E décimo, Fernando Alonso. Uma corrida, na verdade, uma corrida nota 6, na minha opinião. Uma corrida bem fraca. Foi a pior corrida aí das últimas 6 corridas da Fórmula 1. A gente vinha comentando que as últimas corridas estavam sendo muito boas. Então, boas notas aí, sei lá, nas últimas 6 corridas, e essa, sem dúvida, foi a pior. Uma corrida nota 6. Também tem a questão da pista travada, né? E essa corrida mostrou, assim, a McLaren completamente soberana em cima da Red Bull. Isso mostra aí com a diferença de tempo do Norris para o Verstappen. E isso porque o Norris errou na largada, né? O Norris errou na largada, o Verstappen assumiu a primeira posição e depois o Norris teve que buscar aí a liderança novamente. Então, por algum tempo ele não teve o ar limpo ali da pista. Se ele tivesse largado bem e desde o início permanecido na primeira posição, provavelmente o Lando Norris teria tido uma diferença maior ainda da vitória em relação ao Max Verstappen. Nessa corrida, nós vimos aí que Tsunoda, o Hamilton e o Bottas optaram por largar de pneus macios. Apenas o Magnussen optou por largar com pneus duros e todos os outros largaram de médios, né? A estratégia normal aí foi largar de médios. Comentei essa questão da largada, que o Norris largou mal, o Verstappen assumiu a liderança. O Piastri também não largou bem, largou mal, e o Russell ultrapassou. Então nós podemos ver ou como uma largada ruim dos dois pilotos da McLaren, ou a questão da faixa da pista. Os dois estavam no mesmo faixa da pista, então quem esteve do outro lado se beneficiou. Então, tanto o Russell ultrapassou o Piastri, quanto o Verstappen também assumiu a primeira posição, ultrapassando o Norris. Logo, né, como eu disse, o Norris ultrapassou o Verstappen na volta 18, assumiu a liderança, foi abrindo vantagem. Em 4 voltas, por exemplo, a vantagem era de 2,5 segundos, e ao final da corrida, 22 segundos. O Verstappen chegou a fazer sua parada na volta 18, quando a desvantagem para o Norris já era de 6 segundos, e o Norris fez o arroz com feijão, parou logo após e não deu margem para o azar. Outra questão que a gente pode estar comentando dessa corrida é que o Russell ultrapassou o Piastri, depois ele foi muito prejudicado no seu primeiro pit stop, um tempo de 3,4 segundos. Isso fez com que o Piastri se aproximasse do Russell e o ultrapassasse. Depois o Russell não teve uma corrida tão boa. Hamilton escalando do pelotão, como eu já disse, muito mais do que obrigação por estar a bordo de uma Mercedes. O mesmo argumento para o Sainz, que teve inclusive uma corrida muito boa, conseguiu um P5, mas não conseguiu ir para o Q3, então nada mais justo do que escalar o pelotão. Tá certo que a pista é travada, ele fez algumas ultrapassagens por fora, mas a posição de largada do Sainz não condiz com o carro que ele tem. O piloto do dia, na minha opinião, foi o Charles Leclerc, não o Lando Norris, conforme a votação popular, porque sim, o Leclerc fez uma corridaça. O Leclerc conseguiu um pódio com a Ferrari, conseguiu segurar o terceiro lugar aí, seja do Russell, seja das investidas do Piastri, fez uma ótima corrida. Eu não imaginava, por exemplo, um pódio da Ferrari nessa pista, então o Leclerc realmente fez uma corridaça. Para mim, inclusive, foi o piloto do dia. Em relação à questão das largadas, eu acho que o Norris vai perder muita corrida por conta disso. O Norris não larga bem, isso aí está no histórico dele aí, principalmente nessa temporada da Fórmula 1. E o Verstappen, o contrário, o Verstappen larga muito bem, e acho que o Norris pode perder corrida e campeonato por conta disso. O Norris vai ter que melhorar esse atributo aí de largadas para poder vencer um campeonato mundial. Então a gente vê aí que o Norris, por mais que tenha um carro dominante, por mais que tenha vitórias, poles,
para disputar título, ele vai ter que melhorar esse atributo dele de largada, que a gente já vem comentando aqui no podcast há muito tempo, que o Norris não é um bom largador. Deixa eu ver se tem mais alguma consideração para a gente estar falando da corrida. Penalidades, então, vamos falar das penalidades. Apenas aí o Lance Stroll foi penalizado em 5 segundos por velocidade excessiva no pit lane. Não tivemos abandonos. O piloto do dia, Lando Norris, tudo bem. Ele tem muito mérito por ter colocado 22 segundos do Max Verstappen, por ter feito a pole, volta mais rápida, um hat-trick, por ter ultrapassado o Max Verstappen na pista na volta 18, após perder a liderança. Mas ainda fico com o meu voto do Charles Leclerc. Acho que o que o Leclerc fez ao segurar esse terceiro lugar aí teve muito mérito, porque certamente o Oscar Piastri tinha um carro mais dominante, teve a investida do Russell, e mesmo assim o Leclerc foi muito constante nessa corrida. Então, para mim, o piloto do dia foi o Charles Leclerc. Lando Norris ainda na última volta conseguiu aí a volta mais rápida, com um tempo de 1:13.817 na volta 72. Então ele ganhou esse pontinho extra aí da volta mais rápida. Falado isso, vamos passar agora para a classificação do campeonato de pilotos. Max Verstappen continua líder ainda com 295 pontos, seguido aí do Lando Norris, 225. Então nós temos a diferença de 70 pontos e claro que o campeonato está em aberto. O Lando Norris pode ultrapassar o Max Verstappen, mas eu acho difícil, porque geralmente quando o Lando Norris vence ou tem um segundo lugar, geralmente o Max Verstappen está colado em terceiro ou em segundo. Então nós não temos muito abandonos do Max Verstappen para poder tirar mais essa diferença. Uma diferença de 70 pontos para o campeonato, por mais que esteja aberto, em se tratando de Max Verstappen, é muito difícil. Então eu ainda acredito no tetracampeonato do Max Verstappen, mas também acredito aí já no título de construtores da McLaren, muito por conta dos desempenhos do Sérgio Pérez. Mas vamos continuar então a classificação aqui. Então Max Verstappen 295, seguido do Lando Norris com 225 pontos. Charles Leclerc em terceiro com 192 pontos. Em quarto, Oscar Piastri com 179 pontos. Essa disputa para o terceiro está muito interessante entre os Charles Leclerc e Piastri. Acredito que o Piastri venha a ultrapassar o Leclerc por conta do ritmo de corrida da McLaren, que a princípio hoje é a primeira força do grid. Quinto lugar, Carlos Sainz, 172 pontos. Sexto lugar, Lewis Hamilton, 154 pontos. Em sétimo, Sérgio Pérez, com 139 pontos. Uma vergonha, né? O Sérgio Pérez está em sétimo lugar, a bordo de uma Red Bull. Oitavo lugar, George Russell, 122 pontos. Nono lugar, Fernando Alonso, com 50 pontos. Em décimo lugar, Lance Stroll, com 24 pontos. Falado isso, vamos falar então do campeonato de construtores. A Red Bull ainda líder com 434 pontos, em segundo a McLaren com 404 pontos, ou seja, apenas 30 pontos de diferença. Em um ou dois finais de semana aí a McLaren, dependendo do desempenho, pode ultrapassar a Red Bull e se tornar a líder do campeonato de construtores. Lembrando que o campeonato de construtores é o que dá a fatia do bolo ali ao final da temporada no ponto de vista financeiro, entendeu? Então, ou seja, o campeonato de pilotos é muito importante aí para os pilotos, mas a fatia do bolo, o dinheiro financeiro mesmo, é a briga dos engenheiros ali no campeonato de construtores. Então, seria muito interessante para a McLaren. A diferença do primeiro lugar para o segundo lugar na questão financeira é muito grande, então seria interessante para a McLaren vencer o campeonato de construtores. E a diferença é apenas de 30 pontos. E considerando os desempenhos do Sérgio Pérez, que não entrega, a gente sabe disso, tem grande chance da McLaren ser campeã de construtores nessa temporada. Diferença apenas de 30 pontos. Em terceiro lugar, a Ferrari com 370 pontos. Quarto lugar, a Mercedes com 276 pontos. Quinto lugar, a Aston Martin, 74 pontos. Sexto lugar, a RB Honda com 34 pontos. Sétimo lugar, a Haas com 27 pontos. Oitavo lugar, a Alpine com 13 pontos. Quarto lugar, a Williams com 4 pontos. Falado isso, vou passar aqui para uma informação que a gente teve durante a semana, que é o Jack Durham na Alpine.
para a temporada de 2025. Confesso que não gostei tanto da decisão. Acho que poderia, por exemplo, ser o Bortoleto. Eu, como brasileiro, vou sempre puxar sardinha para os nossos pilotos. Chegou a cogitar o Mick Schumacher e até o Valtteri Bottas. Então vamos lá. Eu acho que está dentro do que a Alpine pretende, o Jack Durham, mas ele não fez um desempenho nas categorias de base na qual dê um aparato para ele estar na Fórmula 1. Mas também ele não é o primeiro, a gente sabe disso. Talvez ele tenha um bom empresário, bons recursos, patrocínios, alguma coisa nesse sentido. Por talento, talvez, ele não deveria estar no grid da Fórmula 1, mas também ele não é o primeiro. Então eu não posso julgar apenas o Jack Durham por isso. Mas o Mick Schumacher poderia ser uma opção interessante. Eu acho mais piloto. Já Valtteri Bottas, pelo amor de Deus, não. Essa velha guarda da Fórmula 1 que está apenas pensando na aposentadoria e já não entrega mais resultado, como Bottas, Daniel Ricciardo, tem que dar um jeito de sair da Fórmula 1, aposentar e dar lugar para os jovens pilotos talentosos que a gente tem nas categorias mundo afora aí. Então o Valtteri Bottas de jeito nenhum. Mas o Mick Schumacher seria uma decisão interessante na Alpine. E também caberia aí o Gabriel Bortoleto, né, que é assessorado pelo Fernando Alonso. Eu, como brasileiro, torceria pro Bortoleto. Mas em relação assim, a desempenho como piloto e para a Fórmula 1, talvez o Mick Schumacher seria uma opção mais acertada. Mas a Alpine também já conta aí com seus pilotos de base. Então, Jack Durham na Alpine para temporada de 2025, isso rolou aí durante a semana, esse assunto que eu tive que mencionar. Próximo GP já neste final de semana, que é o GP da Itália, né? No Templo da Velocidade, no Autódromo de Monza. Está na Fórmula 1 desde a sua abertura, né? Desde da primeira temporada da Fórmula 1 em 1950, a gente já tinha corridas em Monza, tá certo que era um traçado diferente. Então é um dos circuitos mais lendários e emblemáticos da Fórmula 1, considerado o Templo da Velocidade. Então nós teremos aí a corrida do GP da Itália já nesse final de semana. Então o Autódromo de Monza está na Fórmula 1 desde 1950, serão 53 voltas. É um circuito de 5.793 metros e nessas 53 voltas aí vai fazer uma distância de 306,72 quilômetros. O recorde da pista, a volta mais rápida, é do Rubinho Barrichello, brasileiro, 2004, com tempo de 1:21.046. Uma pista super rápida, teremos 2 pontos de DRS, considerado o Templo da Velocidade aí, com várias retas, uma pista rápida. É a pista que eu mais gosto de jogar no videogame, no Fórmula 1, no PlayStation 5. Então, sem sombra de dúvida, é a pista que eu mais gosto de jogar. Então, vamos lá aí para a previsão do tempo. Nós temos previsão para Monza. Deixa eu abrir aqui no computador. Nós temos aí para Monza, na sexta-feira, a princípio, sexta-feira, dia 30, ensolarado, mínima de 22 graus, máxima de 34 graus. No sábado, mínima de 21 graus, máxima de 33 graus, parcialmente nublado. E no domingo, mínima de 21 graus, máxima de 31 graus, podendo ter chuva, tempestades isoladas aí, 32% de chance de chuva para o GP de Monza. Confesso que eu vou torcer para chover, para gerar o caos, né? Para a gente ter corridas aí imprevisíveis, né? Vamos para os horários, então, do GP da Itália nesse final de semana. O TL1, ou seja, o treino livre 1, será no dia 30, né? De agosto, na sexta-feira. TL1, sexta-feira, 30 de agosto, 8h30 da manhã, com transmissão da Band Esportes. Na sexta também, ao meio-dia, o TL2, com transmissão da Band Esportes. Já no dia 31, no sábado, o TL3 às 7h30 da manhã, com transmissão da Band Esportes. Dia 31, no sábado, também o Qualifying, 11 horas da manhã, com transmissão da Band.
e a corrida no dia 1º de setembro, domingo, às 10 horas da manhã, com transmissão da Band. A Pirelli já divulgou a gama de pneus para o GP de Monza e nós vamos aí para o GP da Itália com a gama mais macia de pneus, C3, C4 e C5. Provavelmente aí pode ser o GP, dependendo da estratégia, apenas para uma parada. É a corrida mais rápida do calendário, né? Se não tiver safety car, se não tiver bandeira vermelha, é a corrida mais rápida do campeonato. Então, provavelmente aí uma parada, alguns pilotos vão optar por essa estratégia de apenas uma parada. Então, nós vamos estar ligados aí para esse final de semana no GP da Itália. E lembrando que o GP da Itália é a base da torcida da Ferrari, né, os tifosi. Então, acho que por isso eu vou apostar aí numa pole do Charles Leclerc, mas depois vou apostar numa vitória do Lando Norris, Verstappen em segundo e Leclerc em terceiro. São as minhas apostas aí para o GP da Itália deste final de semana. Então, pessoal, essa foi a nossa análise do GP da Holanda ou dos Países Baixos de 2024 da Fórmula 1. E semana que vem nós falaremos aí tudo o que aconteceu no GP da Itália de 2024 da Fórmula 1. Espero que tenham gostado do nosso podcast. Avalie o nosso podcast aí no seu agregador favorito. Vai lá, dá 5 estrelas, dá essa moral pra gente, isso ajuda muito, fortalece muito o nosso projeto aqui do F1 a todo vapor, tá bom? Agradeço a todos que ouviram o nosso podcast. Até semana que vem com o GP da Itália. Um abração a todos e fiquem com Deus.